E agora, nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estudar a derivação implícita. O que é isso? É a operação de derivação, tá? A derivada de funções que estão definidas implicitamente, tá? De forma implícita. Primeiro, o que é isso, né? Nós temos que distinguir a função implícita e a explícita. Quando você consegue isolar, vamos chamar de y. Você tem o seu y igual a uma função de x, tá? Quando você consegue isolar dessa forma, você diz que o y é uma função explícita de x. Por exemplo, y igual a x quadrado mais 1. Ó, tá bem isoladinho. O y de um lado e o x, tudo que tem x e constante do outro lado. Isso aqui está na forma explícita. Você tem o y isolado. Agora, se você tiver isso daqui, ó, x3 mais y3 igual a 6xy. Ó, do jeito que está aqui, você não consegue isolar o x, ou o y. Você não consegue isolar o y aqui. Porque ele está sozinho e aqui está sendo multiplicado por esse x. Então, o y está definido de forma implícita em termos de x, né, em função de x. Então, aqui é implícita. Tá? Quando você tem y de um lado e do outro, você não consegue isolar essa variável. Tá? Eu estou falando y, mas é qualquer que seja a variável dependente. Você não consegue isolar a variável dependente toda de um lado, tá bom? E como é que a gente calcula derivadas implicitamente? Derivadas de funções implícitas, usando a regra da cadeia. Isso, vamos usar a regra da cadeia, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desse cálculo de termos, né, que estão definidos implicitamente, para depois a gente fazer em cima de uma equação, bom? Então, veja só. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Tá? Vamos pegar a função y², tá? Lembre que aqui o y depende de x. O y é uma função de x. Então, se eu pegar aqui o y², tá? Como que é a derivada desse y²? Vamos pensar em regra da cadeia, tá? Eu quero calcular a derivada de y². Regra da cadeia. Se eu tenho uma função ao quadrado, né? Então, o que eu tenho aqui é a derivada de y de x ao quadrado, tá? Então, fazendo a regra da cadeia aqui, derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Derivada do de fora, vem o 2 para frente, y vezes a derivada do que tem dentro. O que é que tem dentro aqui da potência? Y. Derivada de y é y'. Então, fica 2y, y'. Tá? Y ao cubo, como é que fica? Y ao cubo. De novo, eu vou derivar agora y de x ao cubo. Tá? Veja só. Regra da cadeia. Derivada do de fora, tá? Vai ser desse y ao cubo. Então, vem o 3 para frente. Y² vezes a derivada do que tem dentro. Vezes y'. Tudo bem? Agora, vamos fazer um que tem a regra do produto. X vezes y. Tá? Eu tenho aqui x vezes y. Aqui uma setinha. Vamos calcular a derivada de x vezes o y de x. Então, aqui eu tenho duas funções. Vou ter que fazer uma regra do produto. Eu tenho essa função aqui e eu tenho essa outra função aqui. Tá? Então, vai ficar, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Y', tá?
Derivada de x é 1. Então, a resposta vai ser y mais x, y'. Bem? Simples, né? Vamos pegar outra aqui. x2, y3. Como é que vamos calcular essa derivada aqui? Derivada de x2, y3, tá? De novo, eu tenho uma regra do produto aqui. Tenho essa função x² e eu tenho a função y². Tenho duas funções aqui. Então, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, tá? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Então, beleza. Derivada de x² é 2x, y3. E aqui vai ficar mais x², ó. Y é uma função de x. Regra da cadeia. Derivada do de fora, vem o 3 para frente. Y elevado a 2 vezes a derivada do que tem aqui dentro, ó. Y'. Tá bom? Então, a resposta vai ficar 2xy3 mais 3x2, y2, y'. Tá? Vamos pegar mais um. Vamos pegar x sobre y. Eu tenho x sobre y. Vou derivar x sobre y. Tá? Como é que eu vou calcular essa derivada aqui? Regra do quociente. Derivada do primeiro vezes o segundo, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado, tá? Derivada de x é 1, então a resposta vai ficar y menos x, y' sobre y². Tá bem? Beleza, ali nós estávamos usando a regra da cadeia, tá? Exercícios de regra da cadeia. Agora vamos usar aquilo que a gente aprendeu aqui, tá? Numa equação implícita. Olha só, x2 mais y2 igual a 1. Eu quero calcular y' de x. Eu quero a derivada do y', tá? E aí, como é que a gente faz? Você deriva a equação. Então, você aplica a derivada de um lado e do outro, tá? Então, derivando aqui, nós vamos ter derivada de x2 mais y2 vai ser a derivada de 1. Você aplica a derivada na equação inteira, tá? Então, ó, derivou aqui. Derivada de x² é 2x. Derivada de y², nós fizemos na folha anterior, na página anterior. Então, vai ficar 2y, y'. Derivada da constante é 0. Olha, agora eu consigo isolar a minha derivada, tá? Sempre você vai conseguir, tá? Caso não dê para isolar, você deixa a sua resposta na forma implícita, tá? Então, isola o y' aqui. Então, você vai ter 2y, y' é igual a menos 2x, tá? E aí, você pode cancelar o 2 com 2. Resposta, y' é igual a menos x sobre y. E aqui está, tá? O que é isso aqui? Esta equação aqui é a equação de uma circunferência de raio 1 centrada na origem, tá bom? Vamos olhar o que aconteceu aqui. Ó, x, y, e aqui está a minha circunferência de raio 1, tá? Isso daqui é a inclinação da reta tangente. Quando x for igual a 0, quando x for igual a 0, o y vai ser 1. E aqui você vai ter 0. Derivada igual a 0, a reta tangente é horizontal. Então, aqui em cima, ó, a reta tangente é horizontal.
tá? Que bom, né? Quando o y for igual a zero, você não tem derivada, não tem inclinação. Quando o y for... Não, quando o y for zero, isso aqui vai dar divisão por zero, não existe. Y igual a zero, o x é 1, tá aqui, ó. Reta vertical. Tá vendo? Tá tendo a inclinação ponto a ponto, né? Quando o y for igual a x, quando o x for raiz de 2 e o y também for raiz de 2, que é esse pontinho bem aqui, ó. O x igual ao y, você vai dividir, vai dar menos 1. Menos 1, isso aqui a inclinação é a reta tangente, inclinação, menos 1, 45 graus, negativo, ó, decrescente a 45 graus, bem bonitinho aqui. Quando o x for menos raiz de 2 e o y também, vai ficar, o x for menos raiz de 2 e o y for raiz de 2 positivo, menos com menos vai ficar mais. Aqui vai ficar mais. Isso aqui é positivo. Ou seja, dá 1. Quando aqui for 1, é a reta 45 graus, bem bonitinho aqui, crescente, tá? Então, a gente tem inclinação ponto a ponto nesta figura aqui, tá? Bacana, né? Vamos só fazer um teste agora. Aqui a gente calculou usando derivada implícita. Se nós não fôssemos usar a derivada implícita, como é que ficaria? Vamos ver aqui, ó, sem usar a derivada implícita. Vamos só para conferir, tá? Só para a gente conferir aqui como é que ficaria sem usar a derivação implícita. Olha só, x2 mais y2 igual a 1. Vou isolar o y. Aqui você consegue escrever o y de forma explícita. Y vai ser o quê? A raiz de 1 menos x2, que é menos. Tá? 1 menos x2. Só cuidado, é mais ou menos, porque você vai tirar a raiz. Então, quando você está trabalhando com a sua circunferência, dessa forma aqui, você tem isso aqui, ó. A parte de cima é a positiva. E a parte negativa é essa parte de baixo. Então, aqui de baixo o y é menos raiz de 1 menos x2. Tá? Fica essa parte de baixo aqui. E agora vamos usar a regra da cadeia para derivar isso daqui. Vamos pegar a parte de cima. Y é a raiz de 1 menos x2. Tá? Vamos pegar aqui a parte de cima. Quando for a parte de baixo, é só trocar o sinal negativo. Tá? Então, o que acontece? Vamos derivar. Regra da cadeia. Derivada da raiz, 1 sobre 2 vezes a raiz. Vezes a derivada do que tem dentro, que é menos 2x. Tá? E aí você cancela o 2 com 2. Isso aqui vai ficar menos x sobre a raiz de 1 menos x2. Tá? E aí, isso aqui, quanto que é a raiz de 1 menos x2? É y, resposta, menos x sobre y, do mesmo jeito, tá bom? A gente encontrou lá. Se você for fazer na parte de baixo, vai ficar positivo e é coerente, porque a inclinação vai ficar crescente nesse quadrante e nesse quadrante decrescente, tá? Então, beleza. Vamos fazer só mais um exemplo? Essa daqui. x3 mais y3 igual a 6xy, tá? Essa curva, ela tem esta cara aqui, ó. Ela vem, passa por aqui, faz uma volta e continua. É o foil de Descartes, tá? Uma figura conhecida, tá? Então, vamos
calcular a derivada, tá? Ou seja, você quer a inclinação da reta tangente ponto a ponto aqui, tá? Então, vamos usar a derivação implícita, tá? Para isso, vamos derivar os dois lados desta equação. Então, derivando, nós vamos ter derivada de y3 mais x3. Vai ser a derivada de 6xy, tá? Então, derivada de y3, a gente já fez aqui, já fez. Vai ficar 3y2 vezes a derivada do que tem dentro, y'. x3, 3x2. Do outro lado da equação, ó, 6xy, regra da cadeia, ou regra do produto aqui. Então, fica o 6 aqui, quietinho. Derivada do primeiro, derivada de x, é 1 vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Pronto, agora eu consigo isolar o y. O y'. Consigo isolar y' bem tranquilo aqui. Então, passa esse camarada para cá. 3y2, y'. Esse daqui vem negativo. Menos 6xy' é igual a 6y. E esse aqui vai para o outro lado. Menos 3x2. Bota aqui em evidência. 3y2 menos 6x y' vai ser igual a 6y menos 3x2. Pronto. Esse aqui vai dividindo. Então, y' vai ser 6y menos 3x2. E aqui, sobre 3y2 menos 6x. Tá? Veja que tem uma certa simetria aqui, né? Isso é muito comum. É muito comum de acontecer isso, ó. 6y, 6x, 3x2, 3y2. É comum termos essas simetrias aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Derivação implícita é um assunto bacana, é importante. Aparece em diversas situações em vários cursos, né, que exigem cálculo. E se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo e vamos divulgar o conhecimento. O conhecimento é livre, tá? Então, bons estudos e navegue aqui na playlist, nas playlists. Tem aqui uma playlist sobre derivadas e aplicações, onde está esse vídeo aqui. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.